Bom dia, pessoal. Desculpe um pouquinho o atraso, tive alguns problemas aqui para começar, mas acho que agora está tudo bem. Agradeço a participação de todos aí. Queria de um feedback de vocês, pessoal, se todos estão me ouvindo bem, para a gente poder começar o nosso webinar. Todos estão me ouvindo? Opa, Odair, obrigado. Muito bem. Ok, pessoal, vamos começar. Bom, tem aqui alguns dados, né? Sobre mim. Meu nome é Fábio Antônio Vischetti, sou instrutor Genexus, já certificado nessa última versão, Upgrade 15 do Genexus, tá? Aqui fica o meu e-mail e o meu Skype. Para quem tiver dúvidas no final, o tempo parece que 1 hora é muito tempo, mas não é, né? Então, se ficar alguma dúvida, por favor, podem entrar em contato comigo através do e-mail do Skype, que eu vou atendê-los com maior atenção, tá bom? Muito bem, vamos começar aqui então. Já estou com o meu Genexus aberto, e aqui então eu tenho a IDE do Genexus. Então, quando eu abro o Genexus, essa aqui é a interface que ele abre para mim. Dentro do Genexus, pessoal, o Genexus ele tem um conceito de criar software, né? Então, eu trabalho dentro do Genexus numa linguagem própria dele, e o Genexus se encarrega de gerar as tabelas dos bancos e também os programas finais na linguagem que eu escolher. Mas eu sempre trabalho no Genexus com uma linguagem própria, que é o que nós vamos ver aqui um pouquinho. E o conceito de projeto dentro do Genexus, ele tem um nome específico, que é Knowledge Base, que é base de conhecimento. Então, todo projeto no Genexus, ele é chamado de Knowledge Base, popularmente conhecida como KB. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é criar uma nova Knowledge Base, tá? Aqui, muito bem. Essa é a tela inicial para eu poder criar uma KB. Aqui depende das licenças que eu tenho instaladas, né? Dos geradores que eu tenho instalado. Eu tenho aqui disponíveis para mim tanto o C# quanto o Java, então eu posso gerar para essas duas linguagens. Vou manter aqui o C#. Posso escolher qual a linguagem que a KB vai trabalhar. Então tem essas linguagens aqui. Vou escolher português. E aqui em Advanced, eu tenho qual a instância do SQL Server que eu vou trabalhar. Por que isso, pessoal? Porque nas versões mais novas de Genexus, a KB ela é um banco de dados também. Então, todos os objetos, campos, tudo que envolve a KB, ela é transformada num registro num banco de dados. E por padrão, Genexus escolheu o SQL Server como esse banco para poder criar o projeto, tá? Muita gente confunde esse banco de dados com o banco de dados final do meu projeto. Não é isso. Esse banco aqui é o banco da KB, tá? Para armazenar os objetos da KB. Vou dar um outro nome aqui. Webinar 18/7/2018. Ok? Aqui um diretório, uma pasta qualquer que eu posso escolher. E vou clicar aqui em Create. Ok? O objetivo de Genexus sempre é facilitar o desenvolvimento, né? Então, o ganho de produtividade, né? Você trabalhar mais num nível de negócio do que no baixo nível. Então, por isso que o projeto é chamado de Knowledge Base, né? Base de conhecimento, porque eu vou agregando conhecimento, não só linhas de código, né? Mas base de conhecimento do meu negócio. Então, eu me preocupo mais em entrevistar o cliente, mais em conhecer bem as regras, para depois sim entrar no nível de codificação. Então, com essa ideia, ganhando produtividade, Genexus também já cria para mim várias coisas. Então, vários objetos, vários temas associados a layout, a cores, tudo isso é parametrizado depois, pode ser personalizado.
Mas a ideia é que Genexus já traga algo para mim que funcione, já traga algo funcional. Então, essa importação de objetos que ele está fazendo aqui, na verdade, ele está criando esses objetos padrões para eu já poder começar a trabalhar com algo, né? Não começar totalmente do zero. Nós já vamos ver isso em funcionamento daqui a pouco. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando aqui, tá? Aqui não tenho problema de interromper e responder alguma pergunta, tá? Então, daqui a pouco ele já vai terminar essa importação de objetos e nós já vamos ter o início do nosso projeto. O Lucas está perguntando se existe algum caso em que esse processo de importação seja distinto. Nesse momento aqui, não, Lucas. Esse é um momento que ele importa objetos padrões, tá? Objetos default. É claro que depende da linguagem que eu escolho, sim, no final esses objetos são gerados de maneira diferente. Mas aqui ainda são objetos genexos, então não tem distinção não, tá? Aí, os objetos que eu vou agregar daqui para frente, aí sim tem a ver com a regra de negócio, com a necessidade do meu cliente, tá? Demora um pouquinho, mas é a primeira vez. Pronto. O Fábio está perguntando, tem que ter o SQL instalado? Sim, sim. Eu tenho que ter todo esse ambiente preparado, tá, Fábio? Tem que ter o SQL Server, se eu vou gerar para Java, eu vou precisar ter um gerenciador de aplicações, por exemplo. Eu tenho aqui instalado o Tomcat. Se eu vou gerar para C Sharp, eu tenho que ter o IS configurado. Se eu for trabalhar com outro banco de dados, por exemplo, PostgreSQL, eu tenho que ter instalado o PostgreSQL. Então, sim, SQL Express. Aqui eu estou trabalhando com 2014 já. Mas GeneXus já trabalhei com outras versões desde a 2008, nunca tive problemas, tá? Muito bem, pessoal. Então aqui, GeneXus já me abriu aqui o meu projeto, tá? Vamos estudar um pouquinho como é que está a estrutura de pastas, de objetos, como ele organiza a minha KB, o meu projeto. O Lucas está perguntando se ele funciona com PostgreSQL. Sim, eu já vou mostrar isso, viu, Lucas? O banco do projeto, o banco da KB, obrigatoriamente tem que ser SQL Server, tá? Mas o banco de produção, vamos dizer assim, o banco que vai ser implantado no cliente, né, que é o banco final, esse eu posso gerar, inclusive para SQL Server, mas eu tenho outras opções, tá? Daqui a pouco já vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Então aqui do lado esquerdo, pessoal, eu tenho aqui algumas organizações, algumas hierarquias aqui, é como o Genexus organiza os objetos que ele acabou de criar. E conforme eu vou agregando novos objetos, né, eu também vou organizando dentro dessa hierarquia aqui. Então, os objetos que ele importou, que vocês acabaram de ver, estão aqui, ó. Common importou aqui um objeto que vocês ainda não conhecem, mas tem aqui, tem outros objetos aqui dentro. Então, ele criou uma série de objetos que me permitem já começar a trabalhar com a minha KB, tá? Ainda tem aqui, por exemplo, customization, objetos de linguagem. Então, aqui, lembrem-se que quando eu fui criar a KB, eu escolhi português, mas eu posso configurar a minha KB para trabalhar com várias linguagens, com inglês, alemão, italiano, japonês, chinês, espanhol. Tá? Então, quando eu marco isso aqui, ele automaticamente ele permite eu trabalhar com essas traduções. Tá? E isso é mesmo, eu configuro um documento de tradução dentro do GeneXus
E ele se encarrega de, em toda a KB que ele encontrar aquela frase, ele já traduz automaticamente. Tenho também objetos de tema. Então, se eu estou trabalhando com web, são objetos de CSS, né, com comportamentos de tela. Então, eu posso definir cores, tamanhos, bordas de botões, tabelas, grids, etc. Então, GeneXus trabalha dentro de um objeto chamado tema, com isso, tá? Entre outras coisas aqui. Depois também vamos ver um pouquinho sobre SD, tá? Tem aqui também as possibilidades de aparelhos que eu posso gerar. Essas daqui são todos aparelhos suportados pelo GeneXus na hora de gerar para SD. Então, essa aqui é a KB Explorer. Na Preferences, eu tenho aqui já os meus geradores e os meus data stores. Então, o que é isso? Gerador são as linguagens que eu posso trabalhar. Então, aqui eu escolhi lá no começo que era .NET, C#, mas eu posso mudar para outras linguagens, tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. No caso web, eu posso escolher aqui, ó. Só um minutinho. Tanto Java quanto .NET, tá? Posso mudar essa interface para Windows. E aí aqui, isso muda também os geradores que eu tenho, tá? Então tem várias linguagens que eu posso trabalhar. No caso do web, aqui eu tenho geradores Java e C#, tá? Então, os geradores é isso. É a linguagem final que eu vou trabalhar. No caso de Data Store, é o banco de dados com que eu vou trabalhar. Então, respondendo a pergunta aí do Lucas, então aqui eu tinha escolhido SQL Server, mas eu posso trabalhar com essas opções aqui, ó. DB2, Oracle, Universal for iCities, Informix, Postgre, MySQL, SAP HANA. Então, esse Data Store realmente é o banco de produção, é o banco do cliente, tá? Não é o banco da KB. Então, esse banco aqui eu posso trabalhar com essas opções aqui, ok? De maneira padrão. Para mudar de banco de dados, basta eu trocar aqui, ó, Change Data Store para Postgre. Tá? Vou manter a SQL Server por enquanto. Ok? Então, aqui eu tenho um projeto que está preparado para gerar C# conectado a um banco SQL Server. Fabian está perguntando se eu posso ter mais de um banco. Sim, pode ter sim, viu, Fabiano? Posso ter sim. Aqui é só agregar New Data Store e eu coloco aqui um outro banco de outro tipo, tá? Assim como eu posso ter vários ambientes, pessoal, tá vendo aqui, ó, Net Environment. Eu posso ter preparado um ambiente que vai me gerar C# com SQL Server e eu ainda posso criar um novo ambiente que vai me gerar Java com Postgre, por exemplo. Aqui. E aqui é o nome que eu vou dar para ele, Java PostgreSQL. Clique em OK. E agora eu passo a ter dois environments, um para .NET, C# e um para Java com Postgre. Isso quer dizer que, quando eu estiver com esse ambiente setado, ele vai gerar para mim Java com Postgre. Se eu venho e cambio, né, mudo isso aqui para .NET, ele vai passar a gerar C# com SQL Server. Isso realmente, se eu tiver com o ambiente preparado, ele realmente faz isso, tá? Então, com a mesma KB, com os mesmos objetos, com a mesma codificação GeneXus, eu posso gerar para vários ambientes, sem literalmente mudar uma vírgula do código, tá? E GeneXus se encarrega em criar os programas e dar o impacto no banco de dados necessário. Muito bem. O que falta fazer aqui?
Daqui para frente, toda ação que eu for fazer com banco de dados, criação de tabelas, de índices, campos, etc., tudo vai ser feito pelo GeneXus, tá? Eu preciso configurar o banco de dados que eu vou trabalhar. O banco de dados mesmo, aqui eu só configurei em qual instância ele vai trabalhar, né? Qual gerenciador. Eu preciso criar esse banco mesmo fisicamente. Então, eu venho aqui, Edit Connection. Já estou com a instância aqui. Já estou aqui com a minha configuração. Vou usar aqui a minha usuário e senha. Então, nessa instância do SQL Server, já tem todos esses bancos criados. Eu vou criar um banco novo. Então, para isso, é só digitar um nome novo aqui. Então, BD Webinar 18/7/2018. E clico aqui em Create Database. Banco criado com sucesso, ok. Então, nesse momento, agora sim, eu tenho aqui dentro do meu SQL Server um banco com aquele nome totalmente vazio. Daqui a pouquinho nós vamos começar a criar as tabelas, tá? Deixar essa instância aberta para vocês ficarem vendo como o GeneXus vai criando isso. Então, está aqui a instância da SQL Server, meus bancos de dados. E o banco que eu acabei de criar está aqui, ó. Webinar 18/7. Ainda não tenho nenhuma tabela aqui dentro. Ok? Muito bem. Então, vamos começar a criar, né, as tabelas e os objetos do GeneXus. Então, eu vou apresentar para vocês o primeiro objeto, que é o objeto mais conhecido e o mais poderoso do GeneXus, né, que tem mais recursos. Ele é a base de toda a KB, que é o objeto Transaction, transação. Eu vou criar aqui um objeto Transaction dentro da minha estrutura aqui web. Ó. Então, botão direito na pasta, New Object. E vou escolher aqui Transaction. Vou criar aqui a primeira transação, a transação mais comum, né, que a gente geralmente, quando está criando as nossas estruturas, tem sempre uma transação de pessoa, né? Então, vamos lá. O conceito de transação, pessoal, é o conceito de entidade mesmo. Então, quando eu vou começar a entender a regra do cliente, geralmente ele fala, poxa, preciso no meu sistema ter uma pessoa, ter um usuário, ter um fornecedor, ter uma nota fiscal, ter um produto, né? Então, essas entidades, elas vão se transformar automaticamente em transações no GeneXus, tá? Vocês podem ver que aqui, então, criou um objeto aqui no meio. Esse objeto tem várias abas, sendo que a primeira aba é estrutura. Então, vou começar a criar a estrutura da pessoa. Então, aqui realmente estou fazendo a modelagem da pessoa. O padrão de nomenclatura de campos, né? E campos no GeneXus a gente chama de atributos. Então, o padrão de atributos aqui no GeneXus sempre começa com o nome da transação. E mais o identificador daquele atributo. Então, se aqui eu vou fazer o código, então, esse atributo vai se chamar pessoa código. Depois eu vou explicar a importância do nome das coisas no GeneXus, tá? Então, aqui é o nome do atributo e aqui o tipo do atributo. Então, se esse atributo vai ser numeric, tem vários tipos, né? Esse aqui é o tipo de dados mesmo. Então, esse atributo aqui vai ser numeric de 9. Acho que tá bom. Terceira coluna, descrição. Então, vai ser o título, né? Como ele vai realmente aparecer lá na tela. Então, vou mudar isso aqui para código. Ok. O Lucas está perguntando se o numeric de 9 seria número de caracteres. Não, aqui numeric não aceita caracteres, é só número mesmo, tá? Se eu precisar de caractere, eu vou trabalhar com character ou varchar. Um ponto que é importante ressaltar é que o numeric de 9.0 vai trabalhar com o número inteiro. Né?
Se eu coloco aqui numeric de 9.2... Ah, sim, Lucas, então vou explicar exatamente isso agora. 9.2 quer dizer que o número inteiro, a extensão do número vai ser de 9. Então, se eu coloco ponto zero, quer dizer que eu vou ocupar 9 posições para a parte inteira. Quando eu coloco ponto 2, quer dizer que eu vou ter duas casas decimais. Só que aí, qual que é a pegada? Quantas casas sobram para a parte inteira? Então, ele vai reservar duas posições para o decimal, uma posição para a vírgula e 6 posições para a parte inteira. Então, quando eu coloco 9.2, dá a impressão que eu vou ter 9 casas para a parte inteira e 2 para a decimal. Não é assim. Ele tem que, quando eu coloco a parte decimal, ele reserva dos 9, 2 para decimal e mais um para vírgula. Então, sobram só 6 posições para inteira. Deu para entender? No caso de código, eu não tenho essa situação, mas com certeza um preço, né, um valor de qualquer coisa vai ter partes decimais. Ok. Vou colocar também um nome para a pessoa. Esse nome, aí sim, varchar de 100 posições. Poderia ter caractere? Eu também tenho o tipo caractere de 100 posições. Mas qual que é a diferença do varchar para o character? O caractere, ele reserva, se eu coloco o caractere de 100, ele realmente reserva 100 posições na memória. E mesmo que eu não use a 100, ele vai ocupar aquelas 100 posições. Quando eu uso o caractere varchar, vou colocar aqui varchar de 100, ele vai dizer, pô, esse nome ele pode ter 100 posições, mas se eu não usar 100, ele só vai ocupar aquilo que eu usar. Então, o varchar ele ocupa menos memória do que o caractere. Geralmente a gente usa caractere quando o tamanho é muito bem definido e nunca muda. Por exemplo, sexo, sempre vai ter uma letra ali. Né? Beleza? Pessoa física e jurídica, FJ. Então, são posições bem definidas. Então, aí eu posso usar caractere tranquilamente. Muito bem. Vou colocar aqui também data de nascimento. Então, tem o tipo de dados date. Estou esquecendo de mudar a descrição aqui, né? Nome. E aqui, data de nascimento. Muito bem, então essa aqui é a minha primeira transação, pessoal. Então aqui estou definindo a estrutura dela. Isso quer dizer que, depois que eu executar uma ação, aqui no GeneXus, essa estrutura de dados aqui, ela vai ser criada aqui no meu banco de dados final. Tá? Quando que isso acontece? Vamos fazer isso agora. Ainda tem uma última coluna aqui dentro da estrutura que permite dizer se o campo é obrigatório ou não. No caso aqui, se ele aceita nulo ou não. Então, se ele aceita nulo, quer dizer que ele não é obrigatório, aqui o conceito é yes. Então, vamos deixar a data de nascimento como permitir nulo. Beleza? Vou salvar a transação. Aqui do lado direito, eu tenho essa janela aqui de output, que ela é muito importante, tá? Me permite acompanhando tudo o que está acontecendo. Então, todos os objetos que GeneXus está impactando, a linguagem final, como está sendo criada, tá? Então, quando eu executo a aplicação, aqui a janela de output vai me dizer tudo o que está acontecendo. Muito bem, então salvei a transação, só que ainda essa tabela não existe aqui, ó. Tabela ainda está vazio, tá? Quando é que essa tabela vai ser criada realmente no banco de dados? Depois que eu executar a aplicação. Então, executar a aplicação, eu posso clicar aqui em Run Developer Menu. E aí, aqui na janela de Output, ele vai mostrando o que está acontecendo.
Muito bem. E aqui ele abriu para mim uma janela de impacto. Então, essa Impact Analysis, ela indica que houve uma alteração na estrutura de alguma transação e que essa alteração, né, de estrutura, ela vai se refletir no banco de dados físico. E é claro, né, eu acabei de criar uma transação que não existia antes, defini os atributos, então esses atributos agora vão ser criados dentro de uma tabela no banco de dados. E ele me mostra então o que está acontecendo aqui. Ó. Ele vai criar essa pessoa, a pessoa é nova, a estrutura de atributos que ele vai criar, ele já vai definir um índice para a chave primária e ainda me mostra a sentença SQL que ele vai executar lá no banco. Então, só depois que eu clicar aqui em Create que realmente ele vai criar essa tabela no banco de dados. Okay? Então, essa tela aqui é importante porque eu verifico se é exatamente aquilo que eu quero fazer. Né? Se eu realmente quero criar esses campos, ou se eu altero alguma estrutura, se aquele impacto é realmente o que eu quero. Então, o GeneXus me dá uma análise aqui para eu fazer. Então, depois disso, se está tudo certo, é só clicar em Create. E aí eu continuo acompanhando aqui na janela de Output o que ele está fazendo. O Lucas está perguntando se tem uma forma de programar, se dá para fazer essa alteração manualmente. Olha, Lucas, até dá, viu? Mas não é o mais aconselhável, tá? A gente que trabalha com GeneXus tenta fazer todo o impacto através dele, tá? Sim, Fabiano, sim, faz isso sim, tá? O que acontece é que muitas vezes você está trabalhando aqui, enquanto estou desenvolvendo, num banco local, né? E aí você está dando manutenção numa aplicação que já está em produção. Então, como que você leva essas alterações de estrutura para esse banco em produção? Então, geralmente, o que a gente faz manualmente é pegar esse script e ir guardando. Né? Aí sim, no banco de dados que já está em produção, você agenda lá um momento para atualizar essa estrutura de dados. Tá? Aí o Lucas está perguntando se tem um jeito de automatizar esse processo pelo GeneXus. A automatização disso seria eu apontar esse banco aqui, o banco de produção, né? Então, em vez de eu apontar para o meu banco local, eu configuro para que seja apontado o banco de produção, aí eu posso fazer um impacto de novo. Aí sim, ele está pegando toda essa alteração de estrutura, impactando direto lá no banco final. Eu acho isso até como segurança, né? Na hora de fazer, atualizar em produção, eu prefiro fazer de uma maneira manual. Mas, se você tiver todo o cuidado do mundo, né? E tiver segurança naquilo que está fazendo, você pode fazer com que o GeneXus dê impacto sim diretamente no banco final. Beleza? Então, olha só, pessoal. Agora, vamos dar um refresh aqui. Agora sim eu tenho a tabela de pessoa aqui dentro do meu banco, com as colunas que eu defini. Tá? E como eu executei a aplicação, ele também já abriu para mim no navegador, aqui uma aplicação rodando em C#. Tá? Ele já trouxe para mim, lembra daqueles objetos importados no começo? Tudo para ter algo com que trabalhar. Então já tem aqui uma tela
né? Com um título, com subtítulo, com uma área aqui onde eu posso clicar nos objetos para poder testá-los. Olha só, vou clicar aqui em pessoa. E aqui eu já tenho um cadastrinho pronto para trabalhar. Aqui eu já tenho os atributos, ó, que eu posso ir digitando, cadastrando, confirmo, né? Posso navegar entre eles. Tem aqui uma área de Recent Links. Então, tudo isso já foi trazido para mim de maneira automática e eu não precisei construir nada disso. A única coisa que eu fiz até agora mesmo foi construir uma transação, certo? Muito bem. Bom, eu vou começar a fazer outras transações, tá? Antes de a gente começar a partir para outro assunto. Vamos criar mais uma transação aqui, por exemplo, de usuário. Vamos criar uma transação de usuário aqui. Então, KB Explorer, New Object, transação, usuário. Está aqui o usuário. O usuário, pessoal, também vai ter um código, né? O usuário também vai ter um nome. O usuário vai ter um login. O usuário vai ter uma senha. Bom, o código do usuário provavelmente vai ter o mesmo tipo de dados do código da pessoa. Então, isso pode acontecer para outras transações. Eu vou criar o fornecedor. O fornecedor também vai ter um código. Vou criar o produto também vai ter um código. 99% dos casos, esses códigos vão ter o mesmo tipo de dados. Então, para que eu possa reaproveitar o tipo de dados, o GeneXus traz para mim um conceito de domínio. O domínio é uma forma de reaproveitar tipos de dados. Então, em vez de ficar colocando numeric de 9 em todos os lugares, eu crio um domínio. Aqui. Vou colocar aqui código. Vou definir que esse código é numeric de 9. E mais que isso ainda, eu quero que esses códigos eles sejam auto-numbers, que eles sejam incrementais. Então, aqui dentro do meu domínio, código, vem aqui do lado direito, eu tenho as propriedades desse domínio. Então, tenho várias formas de parametrizar esse domínio, inclusive o tipo, o tamanho, decimal. E tem uma propriedade aqui chamada auto-number. Coloco ela como true, e aqui o número que vai começar igual o intervalo que vai incrementar esse número. Ok? Então, a partir de agora, como eu tenho um domínio, todo lugar que eu utilizar esse domínio ele é utilizado aqui, ó, código. Aqui também o usuário, vou colocar como código. Então agora, tanto pessoa quanto usuário tem o domínio código associado ao seu atributo. Qual o benefício disso, pessoal? E acho que esse benefício vai ficar claro aqui no nome, olha só. Vamos criar também um domínio para o nome. Geralmente os nomes vão ser iguais também. Vou colocar aqui nome. Varchar de 100 posições. Então aqui também no meu nome eu vou colocar um domínio. Aqui também para o usuário, domínio nome. E percebam então que agora, usuário nome, se eu for nas propriedades aqui do lado direito, ele tem aqui, ó, está dizendo que esse atributo ele é baseado num domínio chamado nome, que é varchar de 100. Pessoa, mesma coisa, ó, tem pessoa nome, está associado ao domínio nome, que é varchar de 100. Imagina que eu precise alterar, esses nomes tão pequenos,
e eu preciso alterar todos os nomes para varchar de 120. Se eu não tenho domínio, eu vou ter que ir em transação por transação e alterar. Com o domínio, não. Com o domínio, basta alterar ele para varchar de 120, por exemplo. E aí, automaticamente, com isso, todos os atributos que estão baseados naquele domínio passam a ser varchar de 120. Então, o GeneXus se encarrega de fazer o impacto para mim em todos os lugares. Ok? Então, esse é o benefício do domínio. Bom, login pode ser aqui qualquer coisa, pode ser também nome, vai. E a senha, eu posso definir também um domínio. Mas por enquanto eu vou deixar só números mesmo, tá? Numeric de 10. Bom, então agora, gente, eu alterei o tamanho do nome para varchar de 120. Criei uma transação nova de usuário com 4 atributos. Então agora, se eu executar novamente, GeneXus vai identificar que teve alteração de estrutura e vai abrir de novo aquela telinha de Impact Analyze. Vamos ver. Aqui. Pessoa. Pessoa precisa de conversão. Os atributos, ele vai dizer para mim qual o valor antigo, né? E qual o valor novo. Então, o valor antigo era 100 varchar de 100, passou a ser varchar de 120. O valor antigo, AutoNumber era não, agora vai ser AutoNumber. Ok? E aqui todo o script que ele vai executar para poder converter esses dados. No caso de usuário, é uma transação nova, então vai gerar uma tabela nova também. Com esses atributos, com esse índice e com esse script aqui. Então, clique em Reorganize. E ele, como sempre, aqui na janela de Output, ele te permite acompanhar o que está acontecendo. Então, ele gerou os objetos. Então, cria uma série de coisas aqui para poder trabalhar com essas duas transações agora. Aqui está gerando mesmo para a .NET, está vendo? Beleza, e agora ele está mandando lá para o IS. Está compilando e mandando atualização para o meu gerenciador de aplicações. O Lucas está perguntando se é possível criar um objeto com base em um script ou um ponto .csv importado. Você está falando de um objeto GeneXus, ô Lucas? Então, a gente consegue transferir objetos de uma KP para outra, de um projeto para outro, através de um processo de exportação e importação, sim, tá? Eu não preciso reescrevê-lo totalmente, não. Se eu tiver um objeto pronto em um lugar, eu consigo exportar dessa KB e importar para a minha. Tem sim um processo de importação. Agora, em script ou CSV eu nunca fiz, eu não posso pesquisar para ver se tem um jeito, tá? De fora do GeneXus, deixa eu dar uma pesquisada, não sei se dá para converter, tá? Eu nunca fiz isso. Um objeto fora do GeneXus. Eu sei que dá para fazer chamadas de objetos de fora, dá para consumir web service, dá para fazer uma série de coisas. Mas transformar um objeto não GeneXus em GeneXus, ainda não fiz, eu não sei te dizer se dá. Tá bom? Sim, usando a mesma linguagem, né? Ok. Depois você puder mandar um e-mail, só para não esquecer, cara, eu vou pesquisar para você, tá?
Muito bem, então agora, naquela tela inicial padrão, agora eu tenho dois links, ó. Um para pessoa, um para usuário. Pessoa ainda não tinha cadastrado nada. Lembre-se que agora, pessoa, o código é autonumber. Então, vou cadastrar a primeira pessoa aqui, Fábio Vischetti, data de nascimento, 18/11. Nossa, eu nasci hoje, né? Tá ok. Confirmei, dados inseridos com sucesso. Se eu navegar, eu consigo acessar aquele registro. Então, aqui, ó, autonumber também. Usuário, a mesma coisa. Não vou preencher o código, vou colocar o usuário Fábio. Fábio V, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirmar, inseridos com sucesso. E ele tem aqui para mim o registro, ok? Então, assim, é um jeito, se eu quiser selecionar, ó, buscar quais usuários já estão cadastrados, eu tenho aqui uma grid, né? Posso aqui filtrar por código ou por senha. Tem um filtro padrão aqui do lado, né? Não é a melhor usabilidade, mas já está funcional. Então, se eu estou prototipando e quero ir mostrando para o meu cliente como está ficando, eu já posso ir mostrando aqui, já tenho algo pronto para trabalhar. É claro que a parte de design, layout, usabilidade toda pode ser melhorada, tá? Mas a ideia é que Genexus já me traga algo que eu possa utilizar. Então, já tem um cadastro pronto para ser utilizado aqui. Muito bem. Já que nós tocamos nesse assunto de usabilidade, nós temos uma ferramenta dentro do Genexus que permite melhorar essa usabilidade, tá? Dentro das transações, entre várias abas, né, que eu tenho aqui, inclusive aqui o Webform, ele mostra para mim o posicionamento dos atributos dos componentes dentro do meu Webform. Então, quando eu vejo aqui a transação de pessoa, eu tenho aqui essa aba, essa área de seleção, de navegação. Na verdade, eu estou falando disso aqui, né, dessa toolbar, tá? Depois eu tenho código, nome e data de nascimento, que estão aqui, código, nome e data de nascimento. E aqui, os botões, eu tenho aqui o Form Buttons. Então, como ele disponibiliza, como é que ele dispõe os atributos na tela, tá? Depois nós vamos mostrar que essa forma de trabalhar, essa forma de layout, ele me dá um comportamento responsivo, por isso que ele é assim, tá? Ele não é aquele jeitão HTML em que eu vou trabalhando com tabela e tal. Então isso aqui já é a forma que o Genexus trabalha com a responsividade. Inclusive isso aqui é para estar responsivo. Então se eu diminuir a tela aqui, ó, para 400 por 800, ele já coloca para mim, tá vendo? O label em cima do campo e me dá um comportamento já por padrão responsivo. Mas a gente ia falar sobre a ferramenta que permite melhorar a usabilidade, que é o Patterns. Então, vou olhar aqui o Patterns, essa última aba. E eu tenho aqui o Patterns Work with for Web. O que o Patterns faz, pessoal? Aqui eu tenho a transação nua e crua. Eu tenho que ficar navegando pelos registros para poder encontrar, né? Ou clicar aqui para abrir um pop-up. Se eu quiser excluir, eu tenho que clicar no botão eliminar. Então, eu tenho tudo numa tela só. Só que às vezes, a melhor usabilidade é você ter, antes de entrar na transação, antes de entrar no cadastro, uma tela de filtro, né? Em que me permite filtrar por algumas informações. A grid vai aparecer as informações filtradas. Quando eu clicar no registro que eu quero, aí sim abrir o meu cadastro. Então, é isso que eu vou conseguir aplicando esse Patterns, tá? Esse aqui eu não vou usar por enquanto. Mas aqui, entendendo rapidamente, ó, eu tenho uma área para mostrar quais atributos vão aparecer na tela de seleção, por quais atributos eu posso ordenar aquela grid,
falando daquela tela de consulta, né, que vai ser gerada agora, e quais os filtros que eu posso colocar nessa tela para poder auxiliar na minha busca. Ok? Então, isso aqui vai me gerar uma telinha de seleção antes do cadastro. Para aplicar esse patterns, esse conceito padrão, basta eu clicar aqui, salvar a minha pessoa, e aí ele vai gerar para mim novos objetos para eu poder trabalhar com essa transação. O Lucas está perguntando para fazer uma tree seria por aqui ou seria necessário de outra forma? Não, aí é com outro tipo de recurso, Lucas. Aí nós chamamos aqui no Genex de User Control. Aí é uma usabilidade encapsulada, feita em JavaScript, geralmente, né? Geralmente você arrasta e solta na tela, através dessa toolbox aqui. Tá? Então, quando eu tenho um webform, aqui eu tenho várias opções, tá vendo? Isso aqui são todos os recursos, objetos que eu posso clicar e arrastar e soltar. Tá? Dentre eles aqui, provavelmente vai ter alguma coisa de preview, ó, vamos ver. Aqui, ó, preview. Então, esse aqui já é um recurso pronto que eu clico, arrasto e solto lá. E depois eu só tenho que carregar, né, essa preview da maneira que eu quiser. Muito bem, já deve ter salvado. E vamos agora especificar. Antes de especificar, eu queria mostrar para vocês mais alguns recursos padrões do GeneXus que facilitam bastante, tá? Vou criar mais alguns atributos. Por exemplo, pessoa e-mail. E notem que aqui agora, ele já trouxe um tipo de dados por padrão, e-mail. Então esses domínios aqui já são domínios que o GeneXus traz para mim por padrão, a gente chama de domínios semânticos. Isso aqui já traz, quando eu associo a esse domínio, ele já vai trazer para mim o comportamento desejado de e-mail. Se eu digitar um e-mail inválido, ele já vai dar uma mensagem informando. Então eu não preciso ficar codificando isso porque já tenho esse recurso encapsulado nesse domínio. Da mesma forma, deixa eu pensar, vamos pegar o address. Aí também já tenho um domínio reservado aqui, chamado endereço. Vocês já vão ver como que fica isso lá no navegador, tá? Tenho também um domínio chamado fone. Quando eu estiver gerando para Smart Device, então, se eu tenho esse atributo aqui vinculado a fone, quando eu clicar sobre esse atributo, ele vai abrir para mim o discador já do aparelho. Acho que é isso. Vamos executar agora. Só vou deixar esses atributos como não obrigatórios. E vou executar novamente, tá? No caso do endereço, Lucas, ele vai estar ligado ao Google Maps. Então, o endereço que eu digitar nesse atributo aqui, ele vai permitir eu buscar no mapa, tá? E, de novo, ele abre para mim a tela de impacto, porque eu criei atributos novos aqui na pessoa, tá?
Vou continuar aqui, reorganize. Beleza, então agora abriu de novo aqui o navegador de links, que é o Developer Menu. E agora, não sei se vocês se lembram, antes aqui tinha um link diferente, né, parecido com o usuário para pessoa. Só que como agora eu apliquei o patterns, ele traz para mim esse objeto novo aqui, ó, www.pessoa. Vamos clicar nele. E aqui eu tenho a tela de consulta que eu tinha falado para vocês. Eu tenho um filtro por nome, por quê? Porque aqui dentro do meu patterns de pessoa, eu defini que eu vou ter um filtro por nome. Vou ter uma opção de ordenar por pessoa-nome. Aqui eu posso ordenar, aqui só tem um registro, né? Mas vamos lá, vamos inserir mais registros aqui, ó. Vou colocar aqui Lucas. Vou colocar o e-mail aqui. Lucas. Aí, se eu informo um e-mail inválido, ele já dá para mim uma mensagem padrão. Então tem que informar um e-mail válido, né? Com arroba, com ponto. Aí ele permite passar. Lucas está perguntando se é possível buscar por mais não. Sim. Basta agregar aqui no patterns, Lucas, aqui, ó. Por exemplo, por e-mail. E agora eu vou passar, depois que compilar novamente, né? Eu vou ter dois filtros na tela. Assim como a ordenação também. Posso escolher ordenar por nome, ou se eu tiver mais de uma ordenação, vou ordenar também por e-mail. E esse aqui eu vou chamar de e-mail. Não, nesse caso aqui, o Lucas está perguntando se, quando eu coloco dois atributos aqui, ele vai criar, desculpem, aqui na tela de consulta, dois atributos para eu poder digitar. Tá? O Sandro está perguntando se eu consigo redefinir os padrões visuais do WorkWith. Os padrões visuais, sim, Sandro. Criar um design próprio, sim. Você pode reestilizá-lo. A usabilidade já é padrão, né? Ele sempre vai criar uma tela de seleção antes de entrar no cadastro. Isso, se eu quiser mudar isso, eu tenho que usar outros recursos ou fazer uma tela manualmente, sem usar patterns. Isso também é possível, tá? Mas todo esse layout aqui, essa cara, identidade visual, eu consigo alterar tudo através dos objetos de tema, ok? Muito bem. Então vamos continuar nosso cadastro aqui. O endereço. Vou colocar o endereço aqui da minha casa. São Paulo. E aqui um fone. Qualquer fone aqui. Confirmar. Cadastrou para mim aqui o Lucas. E agora aqui o comportamento dos domínios padrões, né? Dos domínios default, semânticos. Então, se eu clicar aqui no e-mail, ele vai abrir para mim aqui o meu gerenciador de e-mails padrão, tá?
Se eu clicar aqui no Address, ele vai abrir para mim o meu Google Maps. Já com o endereço posicionado aqui. Então, esse é um recurso bem legal, né? E, como eu disse para vocês, se eu estivesse emulando para um SD, clicando aqui no telefone, provavelmente ele abriria um ícone do lado, né? Para eu poder clicar e abrir o teclado do Smart Device, do meu aparelho. Então, todas essas telas, pessoal, então, esse aqui é o comportamento do Patterns, tá? São responsivas, olha só. Diminuindo aqui, pode ver que ele já colocou uma coluna só, né, só pelo nome, colocou as ações aqui em cima, voltando para a tela maior, ele já coloca mais atributos na tela. Ok? Então, também o comportamento responsivo que o GeneXus oferece para mim. Muito bem, vamos tentar fazer alguma coisa aqui para o mobile, né? A gente está com o tempo bem apertado, mas eu quero mostrar pelo menos o padrão que ele gera. Também vamos utilizar aqui o conceito do patterns. De novo, galera, tudo isso aqui que eu estou usando, patterns, eu também posso fazer manualmente. Aqui o patterns, ele permite eu, né, fazer algo padrão que seja mais rápido e produtivo, né? Mas se eu quiser um layout personalizado e diferente, eu posso criar tranquilamente. Bom, então aqui eu tenho Work with for Web, mas eu também tenho Work with for Smart Device, que também tem o mesmo objetivo, é criar um comportamento padrão, né? E aqui ele já vai criar para mim os objetos necessários para emular para esse D. Então basta eu aplicar aqui, salvar. Então, ó, eu posso ter os dois patterns aplicados, né? Então ele pode gerar tanto para Smart Device quanto para Web, ok? Aqui em Preferences, o que mudou? Acho que ele ainda está gerando, está salvando aqui do lado ainda. O Lucas está perguntando se é possível customizar o pattern já criado para adicionar alguma funcionalidade ou algo do tipo. Sim, eu já vi algumas empresas fazendo isso. Inclusive tem outros patterns que são pagos, né? Esse aqui é um pattern que já vem com o GeneXus, que tem recursos adicionais sim, viu, Lucas? Então, se eles conseguiram alterar, deve ter uma forma de alterar sim. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Lucas, pelo próprio GeneXus, tem algum menu que possibilite acessar os códigos dos objetos criados por ele? Sim. Já vou mostrar para você aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui a interface que eu quero. Aqui. Muito bem, então esse tempo todo ele estava gerando os objetos para Smart Device, tá? Os objetos depois que eu apliquei o patterns. O que mudou aqui dentro do gerador? Olha só, eu tenho agora, antes eu só tinha aqui
C Sharp. Agora eu tenho também um gerador para Smart Device. Ele permite gerar para Android, OS. E OS eu não vou conseguir mostrar para vocês, né? Mas eu quero mostrar em Android, pelo menos. E aqui a única coisa que eu preciso fazer é mudar o meu IP, porque o emulador, eu estou usando aqui o Genymotion, ele entende só o IP da máquina, tá? Ele não entende localhost. Então, deixa eu pegar aqui. ipconfig 1.4, então vou colocar aqui 192.168.1.4. Ok. Muito bem. Aqui dentro da minha transição de pessoas, sempre quando eu aplico patterns, galera, a pessoa, como eu estava criando dentro das pastas, ela fica aqui com um subnível dentro dela. Eu posso ver quais objetos foram criados depois que eu apliquei o patterns. Então, quando eu apliquei Work with for Web, ele criou esse Work with Pessoa. E dentro do Work with Pessoa, ele criou o www Pessoa, que é o objeto que a gente está vendo aqui no link, ó. www Pessoa, tá? No caso do Smart Device, ele criou esse Work with Devices Pessoa. O que eu vou fazer para poder executar esse objeto no meu SD? Eu preciso marcar ele como Startup Object. Dizer que ele vai ser o objeto principal a ser executado quando ele abrir dentro do meu aparelho. Ok? Então, acho que fazendo isso a gente já consegue emular. Vamos lá aqui. E agora, pessoal, eu tenho uma aplicação, um ambiente gerando tanto C Sharp para web quanto Smart Device Android, tá? No mesmo ambiente. Então, eu posso ter aqui esses geradores ao mesmo tempo e Genex está gerando tudo isso automaticamente para mim. O Valdemir está perguntando se tem algum exemplo simples de manipulação de dados em memória, a leitura de um XML, validação de tabelas dependentes, por exemplo. A gente teria que aprender um pouquinho sobre SDTs, viu, Valdemir? Então, acho que hoje não dá tempo, não. Hoje a ideia era dar uma ideia geral, mas se você quiser entrar em contato comigo para aprofundar esse tema depois, tá? Manda um e-mail. Deixa eu colocar aqui de novo enquanto compila, ó, os meus dados. Aí eu posso mandar um exemplo com mais detalhes, tá? Agora, como ele está gerando aqui tanto para web quanto para SD, a primeira geração geralmente ele demora um pouquinho, tá? Não demora muito, mas talvez 1 ou 2 minutos aí. Bem mais rápido fazer na mão, né, pessoal? Então aqui ele já gerou para web, ó, for C web, e aqui ele começou a geração para Android. Android compilation e começou a gerar os objetos. Ah, já sei, é um antivírus. Isso tudo, pessoal, é por causa do emulador, tá? Pode ser que ele continue normalmente depois que desabilita o antivírus.
Continua gerando. Mais um pouquinho só já vai gerar, tá, pessoal? Deixa eu deixar o emulador aberto aqui, vamos ver se vai dar certo. E está aqui. Então, depois que eu desabilitei o antivírus, ele funcionou. Então, olha só, eu tenho aqui o mesmo comportamento, a mesma usabilidade da minha web. Eu tenho aqui uma tela de consulta, né? Bom, posso filtrar aqui. Tem aqui os registros, né? Fábio Visquete e Lucas, que são os dois que eu tenho aqui mesmo. Fábio Visquete e Lucas. Clico em Fábio Visquete. Ele abre para mim aqui os meus dados. Então, se eu quiser alterar, clico aqui. Eu consigo alterar essa informação. Então, vou colocar aqui Fábio Visquete 123 e salvar. Ok. Dou um refresh e aqui está a informação alterada. Vou colocar aqui um telefone para poder ver aqui a funcionalidade do domínio fone, tá? Vou colocar aqui 18, alguma coisa. E aí, quando eu clico aqui, ele abre para mim o discador já, com essa funcionalidade padrão. Ok? Então, é assim, é uma tela bem padrão. Então, repetindo, né? Se eu quiser melhorar essa interface, mudar cores, ou mesmo criar telas manualmente, tudo é possível fazer com o GeneXus. Só que ele já te dá uma usabilidade, alguns recursos prontos para você poder pelo menos testar, né, a sua aplicação e mostrar alguma coisa funcional para o seu cliente. Ok, pessoal? Acho que o objetivo hoje era esse, mostrar pelo menos uma visão geral do que é possível fazer com o GeneXus, quais recursos ele tem, né? Essa possibilidade de gerar multi-aplicações para multibancos, e vocês viram que foi literalmente só criando um ambiente novo, eu não mudei nenhuma uma configuração, nada de código, né? Não criei nada novo para poder gerar Smart Device, quer dizer, então com os mesmos objetos de GeneXus, eu posso criar para várias aplicações, vários ambientes e vários bancos. Tá? Essa que é a grande sacada, a grande coisa que o GeneXus traz para a gente, que é o reaproveitamento, a multigeração e a produtividade. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Vamos deixar mais uns 5 minutinhos aí para quem tiver mais alguma dúvida. A gente estendeu um pouquinho o horário hoje, peço desculpas, mas é porque é muita informação para pouco tempo realmente. Obrigado, Adriana. Obrigado, Carlos. Obrigado, Paulo. Lucas, pode mandar sim por e-mail, tá? Respondo. Ok, então, pessoal, muito obrigado pela presença. Eu espero que tenha sido produtivo, tenha ajudado em alguma coisa. Então, por
último, ainda coloco de novo aqui, tá? Os meus contatos, fiquem à vontade, mandem as dúvidas por e-mail, por Skype, que eu vou atendê-los. Paulo, sim, tem aulas mais avançadas, sim.